Então, agora está gravando. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, porque eu pensei, a gente vai ter só uns 20 minutos, meia hora, então eu pensei que não vamos começar o próximo capítulo com um pouquinho de tempo. Então, a gente vai fazer uma aula sobre atenção consciente. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Agora em março, sim, mas alguém já ouviu falar de atenção consciente? Não? Eu já li alguma coisa sobre isso. Atenção. Sim, é bem interessante. Então, eu já ouvi falar disso há vários anos em inglês, mas só recentemente que eu estou assim, pesquisando mais sobre isso em português, e as pessoas assim dizem que é muito bom para a gente assim, de estar mais presentes em cada momento da sua vida. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é atenção consciente? Então, descrevendo em termos mais fáceis, é concentrar sua atenção sobre o que está acontecendo no momento e aprender a lidar com suas emoções naquele momento. É estar presente mesmo, sem pensar no seu passado, nem no seu futuro, sem se preocupar com o que tem que fazer mais tarde. Em cada momento das nossas vidas, nós podemos agir em reação imediata às situações que surgem. Ou, pelo contrário, pensar como agir tendo uma ação consciente a cada momento. Eu acho que eu vou fechar os microfones e depois vocês podem abrir, que depois eu vou fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de como funciona e daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo que ele não vai falar bem atenção consciente, mas ele vai falar de dar uma sugestão, um passo, que é, eu acho que basicamente isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Em vez de dar uma resposta ao seu marido ou chefe imediata e automática, que pode não ser uma resposta sábia, você pratica a atenção consciente e se dê alguns segundos de reflexão antes de reagir a uma situação difícil. Tá? Então, é de você pensar rapidamente sobre aquela situação, e isso vai permitir você a analisar o próprio estado emocional a cada momento, a forma de agir, de pensar, como cada um se sente fisicamente e emocionalmente. Então, vamos assistir um vídeo e que vai dar, ele vai dar algumas sugestões de como colocar isso em prática e depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos ver se eu consigo fazer isso, senão vou ter que chamar o Larry. Então, vocês vão ter que me falar se vocês estão vendo. Certa vez eu fui chamado na sala de um diretor, quando eu estava começando numa empresa, e ele tinha me observado durante alguns dias e veio conversar comigo. Ele era uma pessoa muito plena, muito sábia, com uma vida equilibrada, e veio conversar com um jovem que estava começando a trabalhar com ele. E ele falou para mim o seguinte: Wendel, você tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ao seu redor. Eu não entendi aquilo, eu falei, mas como assim prestar mais atenção no que está acontecendo ao meu redor? E ele falou, eu percebi você, nas ligações que você faz, o jeito que você fala com a sua família, o jeito que você come, o jeito que você se comporta com as pessoas aqui. E o meu papel é desenvolver você não só para que você seja
um profissional melhor, mas um ser humano melhor. Eu continuei sem entender aquilo. Eu falei, mas me dá algum exemplo, como assim? Eu tenho que prestar atenção no quê? Ele falou, você precisa se alimentar melhor, você precisa cuidar melhor das suas relações com outros setores, você precisa falar diferente do jeito que você falou com a sua mãe numa ligação assim, assim, assado. Eu percebi que ele estava realmente prestando atenção no que estava acontecendo comigo. E naquele momento, eu poderia me comportar como um protagonista e mudar a minha vida, mudar a rotina, mudar como as coisas funcionam, ou eu poderia atuar como eu atuei, como uma vítima. Eu disparei um discurso vitimista para cima dele, me portando realmente como uma vítima deprimente, dizendo coisas do tipo, ah, mas é complicado para eu comer mais saudável, ah, mas você não entende o que está acontecendo com a minha mãe, é difícil, você não entende o outro setor, é tudo complicado. Eu comecei a me vitimizar para ele, falando desesperadamente e desenfreadamente. Ele colocou a mão em cima da minha, naquele momento que ele me tocou, eu parei de falar, olhei para ele e ele falou assim, presta atenção. Quando você for se alimentar, se você prestar atenção, estar presente para o que está acontecendo ali, realmente olhar para o que está acontecendo e se concentrar naquilo durante 15 segundos, você é capaz ou não de escolher um alimento diferente? Eu falei, sim, eu sou capaz. E ele me falou assim, quando a pessoa ligar para você de um outro setor, vier trazer um desafio do outro setor, e você se concentrar e parar durante 15 segundos para perceber e prestar atenção no que está acontecendo, respirando de uma forma diferente, prestando atenção e se conectando, é possível que você tenha uma resposta diferente em relação à sua relação com aquela pessoa, com aquele outro setor? Eu falei, sim, é possível. E ele foi me perguntando várias coisas com o mesmo mote de prestar atenção no que estava acontecendo ao redor. Isso foi uma lição incrível para toda a minha vida. E o que eu percebo hoje em dia, que pode ser que esteja acontecendo com você, como já aconteceu comigo, é que simplesmente as pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Elas simplesmente deixam o barco correr, simplesmente deixam a vida levar. E esse é o grande desafio e o grande problema que acontece. E se você resolvesse, a partir de hoje, prestar mais atenção? Deixa eu te dar um exemplo. E se você acordasse do lado da pessoa que você ama e prestasse mais atenção nela durante 10, 15 minutos de manhã? E se você, ao ir para a geladeira logo cedo, prestasse atenção no que você vai escolher para comer? E se você prestasse mais atenção nos feedbacks que a sua equipe te dá? Porque tudo que acontece na sua empresa é feedback para você. Se os colaboradores estão desanimados, estão faltando, não estão dando o máximo, isso é um feedback para você. E se você parasse para prestar atenção nisso? E se você parasse para prestar atenção em quais os rituais que você pode adotar, quais são as coisas que você pode fazer para poder conseguir implementar na sua vida rotinas saudáveis de atividade física? E se você parasse para prestar atenção que em vez de chegar em casa e entrar no piloto automático de ligar a televisão ou já abrir um vídeo no YouTube, você pudesse pegar um livro para ler? E se você prestasse mais atenção no seu filho ou na sua filha, estivesse presente naqueles 20, 30 minutos quando o seu filho, a sua filha, aquela pessoa precisa do seu carinho e da sua atenção? Eu não sei ao certo o que você vai fazer com essa história e com essa lição, mas o que eu espero que você faça é que você esteja mais presente para cada um dos momentos decisivos ao longo do seu dia. O que muitas pessoas acreditam é que a vida vai mudar quando ela tomar uma grande decisão. E sabe o que eu descobri? Depois de mais de 11 anos treinando pessoas, a vida não muda com grandes decisões. A vida muda com as pequenas escolhas e as pequenas decisões que você toma a cada segundo. E esse é o seu desafio. Se manter atento e prestando atenção para cada um dos momentos decisivos na sua vida. Do momento que você acorda próximo à pessoa que você ama, até o momento onde você vai dormir, entendendo que aquela janela de tempo útil que você tem no seu dia é uma janela que precisa ser bem aproveitada. Então entenda, abra os seus olhos e preste atenção no que está acontecendo. Meu nome é Wendel Carvalho e a minha missão é ajudar você a conquistar uma vida. Florimar, como é que eu paro isso? Bonito casal. Já parou de transmitir pra gente, já parou.
Já parou. Eu não sei como é que está aí para você, mas você pode ir no Zoom, naquela parte lá de cima, no linkzinho vermelho. Mas já parou. Mas acho que estava no Acho que final, vai no né? YouTube Foi interrompido, né? e para. Deixa eu chamar. Porque a gente... Mas eu acho que finalizou, né? Ele já estava falando o nome dele, né? Eu sou o Wendel, sei lá. Também acho. O Wendel Carvalho, eu acho que ela transmitiu até o finalzinho o vídeo. Agora, parece que não parou para ela, né? Talvez. Para a gente parou, Cone, de transmitir. Mas como é que eu faço? Eu acho que basta você fechar o YouTube. Boa noite, irmãs. Boa noite, Boa noite, Léo. irmão. Oi, Cida. Apareceu a Cida, Aparecida. Aparecida. Cida Aparecida. Desculpe. Então, deu para entender bem o vídeo? Sim, muito bom. Excelente. Muito bom. Eu achei excelente. E eu gostei quando ele falou que... Eu gostei de várias partes, mas quando ele falou que as pessoas acham que a vida muda com as grandes decisões. Mas ele disse, muda com as suas pequenas escolhas ao longo do seu dia. Eu acho que isso é verdade, assim, em nossas vidas espirituais também. Então, vamos pensar em termos práticos. Então, como podemos usar melhor a atenção consciente? Então, vocês vão depois abrir o microfone e participar, tá? Pode levantar a mão para falar. Então, em conversas com pessoas, você já sentiu sua mente desviando do assunto? Você pensa na sua resposta, o que você vai fazer mais tarde ou uma outra coisa? Isso já aconteceu com alguém? Já. Sim, que acontece com todo mundo, né? Então, como podemos usar a atenção consciente nessa situação? Uma sugestão, você pode abrir o microfone e falar. Eu acho que você tem que prestar bastante atenção na pessoa. Uhum. O que a pessoa está falando, você tem que prestar bastante atenção para você não falar coisas que não tem nada a ver ali. Já aconteceu várias vezes comigo também. As pessoas estão conversando comigo e eu estou com a cabeça no mundo da lua. Depois eu falo, o que você falou? Sim. Daí a gente tem que treinar a nossa mente para focar naquela pessoa. Mas alguém... Eu acho também que a gente tem que dar atenção para as pessoas, como se todas as pessoas, porque todas as pessoas são importantes. Às vezes a gente não escuta porque a gente acha que aquela pessoa não é importante para nós. Sim. E se a gente achar que todas as pessoas, né, se a gente considerar as pessoas importantes, a gente vai dar atenção para o que ela tem que falar, né? O que ela precisa falar. Exatamente. Então, a gente precisa fazer isso com todas as pessoas e olhar as pessoas como Jesus olha as pessoas. Porque Jesus, se você ler os evangelhos, Jesus falava com todas as pessoas com amor e carinho. Até tocou no leproso, que era uma coisa que ninguém fazia naquela época. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu vou dar uma alerta. Vamos usar a atenção consciente muito com nossos filhos, netos, se você tiver neto, com nossos maridos, porque isso é muito importante. Porque, às vezes, o filho pequeno, o neto pequeno, fala alguma coisa e a gente está muito ocupada e a gente não dá atenção. Mas isso é muito importante. Alguém tem mais algum conselho? Alguma coisa a falar?
Eu gostaria de falar, Connie, eu acho que também muitas vezes a gente ocupa as nossas mentes com preocupação, né? Então, a gente muitas vezes não está ali naquele momento, a nossa cabeça está longe, como a Leninha falou, você está pensando no que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer na semana que vem, e você não vive o presente, né? Sim. E muita coisa em relação a isso foi dito no vídeo. É muito importante vivermos o aqui e agora. É a atenção plena agora. O presente tem que ser vivido. E quando a gente Exatamente. está muito preocupado, a gente deixa de viver muita coisa no presente. Exatamente. É verdade. Então, no momento de lazer, você já começou a pensar em todas as tarefas que você tem em casa, que está te esperando quando você chegar? Eu já também. Mas se não. Muitas vezes. Então, eu acho que nesse momento também, que a gente tem que viver aquele momento sem pensar assim o que está nos esperando em casa, todas as nossas tarefas, obrigações que a gente tem que fazer, porque está destruindo aquele momento. Alguns domingos de tarde, eu e o Larry temos ido para a praia aqui da Barra só para caminhar. Quase não tem ninguém, então é muito bom, assim, para caminhar. E, às vezes, eu já fui lá pensando, puxa, eu realmente não quero ir, eu tenho muita coisa para fazer, eu poderia fazer isso, aquilo, mas chegando lá, é tão lindo, tão maravilhoso, a gente vai vendo a obra de Deus ali que a gente acaba relaxando. Então, a gente precisa realmente viver o momento. É importante. Então, outra coisa, num desentendimento com seu marido, seu filho ou qualquer outra pessoa, como a atenção consciente pode ajudar? Pense um pouquinho. De que forma, num desentendimento com alguém, a atenção consciente pode ajudar? Eu acho que pode ajudar aí muito. Alguém tem uma sugestão? Eu acho que conversando, né? Chamando para conversar a respeito da discussão, chama para conversar, não com brigas, mas você chama para conversar a respeito daquilo, acho que melhora muito. Então, muito bom. Então, chama para conversar, mais uma conversa legal. Isso. Então, algumas dicas que eu vou te dar. Então, você pensa rapidamente. Por que estou chateada? Eu estou tentando fazer isso com o Larry. Às vezes ele fala alguma coisa e eu começo a ficar chateada e depois eu penso, por que eu estou chateada? Foi uma coisa mínima, uma coisa sem importância. Então, será que estou chateada ou com raiva por causa de outra coisa? Será que eu dormi bem? Estou preocupada, cansada, com dor? A minha reação é válida ou a minha reação é um hábito ruim que eu tenho na minha vida? E eu posso pensar na outra pessoa. Por que a pessoa falou ou agiu assim? Então, isso tudo a gente vai pensando rapidamente, porque naquele momento, igual ele falou no vídeo, a gente pode falar alguma coisa naquele momento sem pensar que magoa muito. E, às vezes, mesmo você se desculpando, a pessoa lembra daquela mágoa, daquelas palavras que você falou quando estava quente naquele momento. Então, a atenção consciente vai te ajudar
a pensar, mesmo em 10, 15 segundos, respira fundo e pensa. Alguém tem uma outra sugestão, Luísa? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente parar e pensar mesmo, né, na resposta ou na pergunta que nós iremos fazer. Porque se a gente se precipita, como você falou, a gente acaba falando aquilo que não deve, e tem que ter aquele minuto, né? Esperar um pouco mais para tomar uma resposta, para ter uma resposta, para tomar uma decisão. Seria aquilo que a pessoa fala, conta até 3, né? Até é melhor contar até 10. Sim, até 10. E não contar rápido, não contar 1, 2, 3, 4. É contar 1, 2, e enquanto isso você está respirando fundo para se acalmar. Então, outra coisa que é bom é você pensar por que aquela pessoa falou ou agiu assim. Então, às vezes eu conheço pessoas que ficam ofendidas porque fulano não falou comigo hoje, ou olhou para mim e não me cumprimentou. Então, às vezes, a pessoa está pensando em outra coisa e pode olhar na sua direção, mas realmente não vê você ali porque está pensando em outra coisa. Talvez a pessoa esteja preocupada com alguém que está doente em casa, ou algum problema grande que está tendo, ou está triste por qualquer motivo. Então, a gente tem que pensar nisso antes de ficar magoada. Então, é difícil, mas no calor do momento, procure se afastar da situação e avaliar o que está acontecendo. Quando meus filhos eram pequenos e criando 4, eu tive que, eles brigavam e eu tive que, às vezes, assim, colocá-los de castigo. Então, para me acalmar, eu falava para eles, cada um vai sentar na sua cama e me espera. Então, eu ia para o meu quarto, respirava, para me acalmar, depois eu cuidava da situação. E eu não sabia disso, mas meu filho mais velho me falou, uns 2, 3 anos atrás, ele falou assim, mãe, quando a senhora me mandou para sentar na minha cama, eu ficava na minha cama tão preocupado e com tanto medo, eu nem sabia. Então, mas era para eu poder me acalmar para lidar com a situação assim controlada. Então, eu acho que isso é importante para a gente. Então, eu vou querer que alguém leia Colossenses 4, versículos 5 e 6. Maria Helena, você pode ler para a gente Colossenses 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4. Versículos 5 e 6. Ok. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, aqui está frisando o procedimento com os de fora, mas eu acho que isso também é válido para as pessoas dentro do nosso convívio, dentro da nossa família, dentro da igreja.
a gente tem que saber falar com as pessoas. Eu gosto disso, quando ele fala. O seu falar sempre é agradável, temperado com sal. Uma comida sem sal não é muito gostoso. Então, você colocando sal, fica ótimo. Então, tempere o seu falar com sal. Então, eu acho que sempre com cuidado também, né? Porque às vezes você fala alguma coisa, a pessoa interpreta diferente. Então, para você não magoar a pessoa, você tem que ter muito cuidado para falar, dependendo de quem seja. Sim, muito importante também, Lenínia. Então, outra área. No seu tempo com Deus, a sua mente viaja? Alguém tem essa dificuldade? Você começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver com o texto bíblico que está lendo. Você começa a orar, mas depois a sua mente viaja. Alguém tem essa dificuldade? Eu tenho um pouco. Tenho, muitas Em vezes. alguns momentos eu já tive, sim. Sei, eu acho que todos nós, em algum momento, já tivemos. Talvez não sempre, mas às vezes entra, então, os outros pensamentos para atrapalhar. Então, como melhorar seu tempo com Deus? Alguém tem uma sugestão? Assim, durante a leitura, eu acho, para mim, que é mais fácil eu, às vezes, começar a pensar em outras coisas. Então, eu penso que eu devo ler, assim, ao invés de ler uma parte muito grande, para que eu não me perca, né, e 5 outros pensamentos possam entrar, eu ler textos menores, partes menores, e que eu possa realmente não... Agora, na oração, eu não tenho muita dificuldade, não. Geralmente, eu oro assim, logo que eu acordo, eu já acordo pensando nas pessoas, as pessoas que eu tenho que pedir, e eu já tornei isso como um hábito, né? Assim que eu desperto. Então, eu não me perco muito nisso, não, mas na leitura eu tenho já eu penso que fazer isso, né? Ler porções menores. Mas alguém tem uma sugestão? Alguém que não falou? Gisele, Jane, Esther, uma das Cidas, Daisy. Não tem sugestão? Procurar um momento do dia seja mais calmo, assim, né? Que não tenha ninguém, que vocês, assim, né? Procurar um lugar mais calmo, para que você não desvie a sua atenção. Eu procuro fazer assim. Muito importante isso. Se você tem filhos pequenos, daí procure fazer ou quando estão dormindo, ou estão na escola, alguma coisa assim, mas silêncio eu acho muito importante. Jane? Eu acho que estou falando por mim, eu me desligo de todas as funções, preocupações. Quando eu estou conversando com Deus, eu tenho um hábito já de manhã, à noite, mas como a Luísa falou, eu leio trechos pequenos também, para eu entender, ver o que Deus quer falar comigo, mas eu tento me desligar, não deixo muito... Quando eu vejo que as coisas estão me atrapalhando, eu paro. Não deixo. Isso é muito bom, assim, de ver... Porque se eu deixar as coisas entrar, eu não consigo conversar com Deus. Então, eu tenho que deixar... Aí, às vezes, alguém vem falar comigo, eu fecho o meu quarto, e aquele momento é meu com Deus. Sim, sim. Isso é muito importante. Até é bom, se você tem uma vida muito agitada, de tomar 1 minuto, 2 minutos, o que for necessário para você respirar, tentar limpar sua mente, relaxa, para
passar um tempo com Deus. Então... Ou então, Cone, quando a gente está muito atarefada, às vezes até lavando louça, que aí tem um pedido de oração, eu tento só me comunicar com Deus no meu pensamento, lavando louça, lavando roupa. Sim. Eu e Deus, mesmo fazendo as minhas tarefas. Assim, orar é bom fazer assim. Pode orar assim, mas assim, a leitura é mais difícil. A leitura tem que parar. Sim, tem que parar. Então, outra coisa que Glorimar tocou nesse assunto. Se você começa a ficar preocupado com o futuro, como você pode usar a atenção consciente? Então, vamos pensar. Glorimar falou para parar, viver aquele momento, não foi, Glorimar? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, exatamente, porque a gente acaba gastando energia com a preocupação, né? Aí a gente não está no presente, não está no futuro, a gente não pode mudar o futuro. Muitas vezes o que nos preocupa nem acontece, a gente acaba perdendo tempo e energia, né? Exatamente. Então, vamos ler algumas passagens. Então, Márcio Soares, você pode ler Mateus 6, 33 e 34. Eu posso dar outros para Esther. Você pode ler Isaías 41, 10. Daisy, você pode ler Salmo 118, versículo 24. Quem mais? Cida do Petrônio, você está com a Bíblia aí? Então, Cida, você pode ler Efésios 5, 15 até 17. Quem mais gostaria de ler? Mais alguém que não... Luísa, Filipenses 4, 6. Então, primeiro é a Márcia. Se você quiser, você pode anotar esses versículos, porque eu acho que são importantes. Então, Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Na minha versão disse, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Então, amanhã ela vai se cuidar. Eu não preciso. Então, olha como isso é um mandamento de Deus. Não se preocupem com amanhã. Jesus falando aqui. Não devemos nos preocupar com amanhã. Então, Isaías 41, 10. Esther. Você tem que ligar o microfone, irmã. Tá ligado. Tá ligado, eu tô te ouvindo. Eu escuto. Tá? Eu tava. É interessante. Estava desligado. Eu não sei por quê, mas eu estava te ouvindo. Então, pode ler. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, quando a gente está preocupada, coloque na sua mente, imagina a sua mão estendida e Deus segurando na sua mão. Né? Então, Salmo 118, versículo 24. Quem foi? Eu. Tá, Daisy.
Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Uhum. Então, isso tem aquela musiquinha, né? Então, vamos lembrar disso. Este é o dia que o Senhor nos fez. Amém. Então, Efésios 5, de 15 até 17. Cida, é você? Tenham cuidado, isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu gosto dessa parte em 16, pelo que a gente está pensando hoje, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque, às vezes, a oportunidade que você tem hoje, você não terá nunca mais. Então, tem que aproveitar as oportunidades, até para falar com alguém de Cristo, para estar com seu filho, para estar com seu marido, para fazer o bem. Então, Filipenses 4:6. Quem tem isso? Eu, Luísa. Luísa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém. Então, o que esse versículo está nos ensinando que devemos fazer? Não andar ansiosa, né? Não andar ansiosa e, em vez disso, fazer o quê? Oração e súplica. Orar, levar tudo a Deus em oração. Então, muito bom. Então, algumas coisas, se a gente fica preocupada, orar, meditar, pedir ajuda das suas irmãs, decorar versículos, fica lendo, mas vive hoje. Então, os psicólogos dizem que a meditação ajuda muito a adquirir a atenção consciente, melhorando o estresse, a depressão, a saúde e o bem-estar. Nós, como cristãs, fazemos isso orando e meditando na palavra de Deus. Não só para esses benefícios, mas para ter mais intimidade com o Senhor, para crescer nossa fé e para deixar o Senhor nos transformar por completo. Madre Teresa disse: seja feliz no momento. Isso é o bastante. Cada momento é tudo o que precisamos e não mais. A prática de autoconsciência ou atenção consciente nos ajuda a prepararmos para situações que surgem em nossas vidas. Claro que surgirão dificuldades e problemas que serão difíceis de resolver, mesmo usando a atenção consciente, mas sabendo quais são as suas reações mais recorrentes, pode trabalhá-las melhor. E você estará tratando as pessoas mais como Deus quer e se preparando para os desafios que surgem em nossas vidas. Então, pense na sua vida. Qual é uma área que você pode usar a atenção consciente para ou melhorar algum aspecto da sua vida pessoal ou a sua vida com outras pessoas? Então, gostaria que você pensasse nesse momento. Se você tiver um papel, eu gostaria que você anotasse isso. Uma área na sua vida que você pode usar
a atenção consciente. Então, pede a Deus para Ele te ajudar a começar a colocar isso em prática. Então, a gente não consegue mudar tudo de uma vez, mas que nem vimos no vídeo, mudando coisinhas pequenas ao longo da nossa vida, acaba dando em muitas mudanças ao longo da nossa vida. Então, pense em uma área essa semana que você vai trabalhar. E semana que vem eu vou perguntar. Então, eu vou compartilhar o que eu já tinha resolvido fazer quando eu estava fazendo esse estudo. Eu vou melhorar a maneira que eu respondo quando Larry fala alguma coisa que me desagrada. Então, vou pensar mesmo, a gente tem um relacionamento ótimo, mas eu preciso melhorar. Então, eu vou trabalhar nisso. Eu também sou assim, desse jeito aí. Eu também, quando meu marido fala alguma coisa que me desagrada, eu também fico, mas aí eu respiro fundo, paro. Então, eu tenho que ter calma para poder chegar e falar com ele depois, chamar ele para conversar. Porque se eu fosse falar naquele momento, eu vou falar muita coisa que vai desagradar ele também. Então, eu prefiro ter paciência e esperar. Então, semana que vem eu vou perguntar como que foi, se vocês conseguiram. E vamos ter uma oração para terminar hoje o nosso estudo. E semana que vem eu gostaria que vocês lessem capítulo 4, sobre visão, que a gente vai entrar na visão semana que vem. Então, Jane, você pode fazer a oração para a gente terminar? Posso sim, Connie. Tá bom, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor. Primeiramente, queremos te agradecer, Pai, por essa aula abençoada. Agradecer, Senhor, por cada uma que aqui está, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria, calma, entendimento para entender a Tua palavra e fazer o Teu querer em nossas vidas, Pai. Te pedimos por cada uma, Senhor, que aqui o Senhor possa ajudar, Pai, a cada uma de nós a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Faça com que essa semana nós conseguimos colocar em prática esse estudo, Pai. E que viemos, Senhor, a ser o Teu espelho, Pai. Que sejamos imitadores de Ti, Pai querido. Obrigado, Senhor, por cada uma que aqui está. E te agradecemos, Jesus, por tudo. Amém. Amém. Amém.